Boa noite. Vamos falar hoje aqui na nossa reunião de unidade de alguns temas muito importantes, muito bacanas. Primeira coisa, o que é entusiasmo para você? Né? O que gera entusiasmo? O que transmite entusiasmo? O que é entusiasmo, gente? Responde aí. O que é entusiasmo? O que significa essa palavra? O que significa ter entusiasmo? Responde aí para mim, vamos ver. O que vocês têm a dizer? Sabe, Márcia? Graça, vocês sabem o que significa ter entusiasmo? Quem sabe? Responde aí pra mim. Em Mary Kay a gente sabe sempre a resposta para entusiasmo na ponta da língua. Isso quer dizer Deus conosco, quer dizer ter Deus dentro. A pessoa entusiasmada é a pessoa que tem amor próprio, que é feliz, né, que é de bem com a vida. Então, de onde que vem, né, essa origem da palavra entusiasmo? Tá? A origem dela é dos gregos, né? Significa realmente inspiração, possessão por uma entidade divina ou pela presença de Deus. Atualmente pode ser entendido como um estado de grande arrebatamento e alegria. Uma pessoa entusiasmada está disposta a enfrentar dificuldades e desafios, não se deixando abater e transmitindo confiança aos demais ao seu redor. O entusiasmo pode ser, portanto, considerado como um estado de espírito otimista. Então, isso que quer dizer o entusiasmo, de acordo lá com o dicionário. E a nossa fundadora, a senhora Mary Kay Ash, diz o seguinte, que a nossa história não é sobre dinheiro ou sobre status ou fama. Eu gosto de pensar nela como uma história de duas pessoas, como se fossem mãe e filha, com uma única missão. Então agora eu pergunto para você, que está participando dessa aula nesse momento, se entusiasmo quer dizer Deus dentro, né? E se a história da nossa empresa ela tem que ser baseada numa missão onde tem um relacionamento, formando uma história entre pessoas, com um tratamento, com um acolhimento, com um relacionamento, como se fosse de mãe e filha, então isso é muito grandioso, então isso é muito profundo. Então é isso que eu queria que vocês entendessem hoje. E para falar um pouquinho mais, eu vou colocar um vídeo que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou ficar torcendo para esse vídeo passar não só a imagem, mas também o som para vocês escutarem aí, ok? Vamos lá. Prestem bastante atenção nesse vídeo, que ele é muito bacana. Às vezes demora um pouquinho para carregar, mas já ele vai passar. Hoje eu tenho 3 vídeos para passar para vocês dessa aula que eu montei, para exemplificar bem, inclusive com algumas palavras da senhora Mary Kay Ash, porque nada como palavras da nossa fundadora para explicar bem sobre o nosso negócio, para explicar bem sobre a nossa forma de trabalho, principalmente com relação a atendimento a cliente. Ela tem sábias palavras a respeito disso, vários vídeos que ficaram gravados, e a gente tem que tirar proveito deles, a gente tem que realmente aproveitá-los do nosso desenvolvimento, nos nossos momentos de estudo, para que a gente possa absorver ainda mais as palavras dessa senhora tão sábia, né, que foi a senhora Mary Kay Ash. Por falar nisso, eu queria perguntar quem já tem o livro, né? Esse livro aqui, ó, Milagres que Acontecem, que a gente só consegue adquiri-lo no site da Mary Kay. Quando a gente vai fazer pedido, tem ele lá no negócio online. Quando a gente faz pedido, tem ele na parte da seção 2, tá? Papelaria. Esse livro, gente, é a história da nossa empresa, então vocês não podem deixar de adquiri-lo. O meu, olha aqui, ó, ele é datado de 2008, junho de 2008. Foi imediatamente no meu primeiro pedido, eu já coloquei ele para eu entender. Ele tá, não dá para vocês verificarem, mas ele já está todo amarelinho, né? Então, olha aqui, eu vou pegar um papel branco para vocês entenderem tanto que ele está amarelo. Olha aqui a diferença, né?
Vamos ver se vocês conseguem aí visualizar bem o vídeo. Estão conseguindo visualizar o vídeo? Ou só o som? Responde pra mim. Então ele não vai passar, porque ele é muito pesado. Não tá. Não vamos brigar com ele não, tudo bem. Eu mando pra vocês depois, eu vou postar lá no grupo do Facebook, tá bom? Que aí vocês vão assistir. Combinado? Que fala muito bem sobre entusiasmo. Então eu quero que vocês assistam esse vídeo depois, que assim que terminar a aula eu já vou postar lá, né, para que vocês na sequência assistam. Bom, e aí veio o seguinte. Então, depois da gente falar o que é entusiasmo, que entusiasmo realmente assim é mais, aliás, Deus dentro, Deus conosco, é um resumo. Porque se você tem entusiasmo, você está de bem com a vida, você está feliz, você está vivendo, tá? E aí eu pergunto o seguinte: por que existe a empresa Mary Kay? Vocês sabem por que da existência? Por que a senhora Mary Kay fundou essa empresa há 52 anos atrás? Vocês sabem por quê e para que ela existe? Então isso é importante, é uma pergunta importante da gente se fazer. Bem-vinda, Camille. Por que a senhora Mary Kay criou a empresa? Nós sabemos que ela criou essa empresa, que é um sonho dela, né? Que foi o sonho dela criar uma empresa onde qualquer mulher pudesse ter uma oportunidade. Hoje nós temos homens também, então nós podemos falar que qualquer pessoa possa ter uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, consequentemente, enriquecer a sua vida, enriquecer a vida das pessoas ao seu redor. E uma empresa que tem reconhecimentos. Mas o principal, gente, a senhora Mary Kay Ash, o sonho dela era ser médica para prestar atendimento gratuito à população. E aí ela não conseguiu estudar, né? Quem não assistiu ainda precisa assistir a história dela, Vivendo como Mulher, que é um vídeo que tem também no YouTube, que é maravilhoso. Então ela queria, na verdade, estudar, ser médica, mas ela não teve essa possibilidade. Não tendo essa possibilidade, ela casou, teve filhos, foi trabalhar, e quando ela se aposentou, é que ela foi escrever, né, um resumo de tudo que ela tinha vivenciado, das ideias que ela tinha na empresa que ela trabalhou e que não eram aceitas porque vinham de uma mulher. E aí ela viu que ela tinha um plano de marketing, conseguiu um produto maravilhoso, comprou a patente, né, patenteou esse produto e fundou a nossa empresa com o sonho de transformar a vida das pessoas que viessem a fazer parte da sua equipe, tá? Que viessem a fazer parte dessa companhia. Então esse foi o sonho da senhora Mary Kay Ash, tá? Então ela existe para transformar a sua vida. Não é só a minha vida, é para transformar a sua, Camille, a da diretora Ida, que acabou de entrar, bem-vinda, Ida, da Graça Lemos, da Ionise, da Jo, da Márcia e do William. Então a Mary Kay Cosméticos, ela foi criada para você. Não foi criada só para a senhora Mary Kay. Ela foi criada para você, para mim, para todos nós. E aí, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa empresa, nós precisamos sim desenvolver o nosso negócio com excelência. Então ter foco no nosso cliente. Os vídeos não vão passar porque eles estão realmente pesados. Então depois eu vou postar eles lá, que eu quero que vocês assistam todos eles, tá? Foco no cliente, fundamental a gente focar no cliente para que a gente possa desenvolver o negócio e obter lucros, obter retorno financeiro, tá? Então para isso que a gente realmente tem que desenrolar o nosso trabalho, porque nós temos
nós temos um negócio em nossas mãos onde nós trabalhamos com a venda do produto e onde nós trabalhamos com o desenvolvimento de outras pessoas. Então, se eu aproveito bem essas duas maneiras de trabalhar, esses dois braços do meu negócio, as vendas, eu tenho que ter foco no meu cliente. Então, eu tenho que tratar o cliente com muito carinho, eu tenho que tratar o cliente com delicadeza, com respeito, para que eu possa acolher, para que eu possa gerar um relacionamento sincero, oferecendo o melhor produto, fazendo reposições constantes, dando todas as dicas que eu posso dar para esse cliente, para que eu possa fidelizar esse cliente. Então, foco no cliente é constante, porque o cliente satisfeito, ele traz outros clientes. E a gente sabe que é muito mais fácil você manter um cliente do que você conquistar um novo. Então, vamos manter nossa carteira de clientes. Tratar, eu estou começando, Sônia, eu tenho poucos clientes, ótimo! Então, você já sabe como que você tem que começar, comece da maneira certa. Já comece fidelizando o primeiro cliente. E aí, todos os outros você vai fidelizando, principalmente com a receitinha que a gente tem de 2 mais 2 mais 2. Que aí não tem erro. Você pode desenvolver o trabalho a partir de todas as regras que a gente tem, das dicas que a gente tem e conquistar seus sonhos. Aqui a gente tem uma reportagem que saiu indicando que o seguinte: nós temos hoje uma população de 195,2 milhões de habitantes no Brasil. 100,5 bilhões ou 51,5% são mulheres. E o restante são homens. Então, nós temos tá bem equilibrado. Isso quer dizer o quê? Que nós não precisamos trabalhar com foco só nas mulheres. Nós devemos e podemos trabalhar com foco também nos homens. Porque são clientes também e podem ser clientes muito fiéis. Todos eles amam se cuidar. Então, quantidade de cliente por cidade, gente, qual a população na sua cidade? Quantos clientes você acha que você tem potencial na cidade em que você está? Deixa eu mostrar só deixa eu ver se eu acho aqui um material para comentar com vocês. Um percentual de um cálculo que a gente fez nesse final de semana para identificar quantos clientes caberiam um homem. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que é a população do Brasil, aí a gente tem a população feminina, 51%, por exemplo. Mas qual que é o percentual acima de 18 anos? Então, nós colocamos 60% acima de 18 anos. E qual que é a população da sua cidade? Para que você ache um percentual de clientes. Então, se você quiser me passar depois pelo WhatsApp ou então lá pelo Face, qual que é a população da sua cidade, eu faço uma conta rápida para você, para ver qual que é a média de cliente por consultora ativa na sua cidade. Mas consultora ativa de verdade, não é consultora que fala que é consultora e não tem pronta entrega e não está em atividade constante. E aí a gente percebe o seguinte, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se a gente for atender isso na Grande BH, Jô, nós temos aqui, em média, 526 clientes por consultora. Eu não dou conta de atender 500 pessoas. Você dá, Jô? Eu acredito que não. Então, por isso que a gente tem também que aproveitar a oportunidade de iniciação, porque a gente vai dar oportunidade para que outras pessoas desenvolvam também o trabalho delas e possam conquistar muitos lucros também e bonificações com o negócio Mary Kay. Então, nós temos muito trabalho pela frente, muita gente para transformar as vidas, porque o nosso trabalho é enriquecer a vida das pessoas, e a gente enriquece a vida das pessoas, não é só com dinheiro, a gente enriquece a vida com um carinho, com uma palavra amiga, com o momento que você dá uma sessão de beleza para ela e eleva a autoestima. Então tem várias maneiras de trabalhar o enriquecimento das vidas, e é isso que a gente tem que entender e fazer Mary Kay com o coração, para que você possa realmente dar para receber.
Porque para você receber, você tem que ter doado, você tem que ter dado também. Senão não retorna, né? É a lei do universo. E aí vem as vendas. E por falar em vendas, vamos ver uma situação muito interessante. Porque a mulher brasileira gasta em média R$150 com cosméticos por mês. Isso foi publicado no SBT, no jornal do SBT. Então, se a mulher gasta em média R$150 por mês, e nós temos cosméticos que elas podem usar, né, e que usam de verdade, por que não investirem no seu cosmético? Por que não você investir para atender seus clientes com esse cosmético? Se pelo menos metade desse valor as minhas clientes consumirem comigo todo mês, eu vou ficar muito feliz. Imagine eu com uma carteira de umas... não vou colocar 100, vamos colocar 50 clientes. Então, se eu coloco 50 clientes, tá? 50 clientes vezes R$75 por mês, por exemplo, já dá 3.750. Então, aí eu posso focar. Isso que é importante. Os dados são importantes para clarear a mente, para que você possa focar no seu negócio. Então, se a média de consumo da brasileira é de R$150, eu fidelizando 10 clientes, eu já posso ter uma média de pelo menos 50, no mínimo um terço desse valor, cada uma das minhas clientes vão consumir comigo por mês. E aí eu consigo desenvolver o meu bônus, desenvolver o salário que eu quero tirar do meu negócio Mary Kay, tá? Deu para entender, gente, como que fica mais fácil quando eu sei os números, quando eu enxergo as possibilidades, tá? Então isso facilita muito o meu entendimento para montar o meu planejamento, certo? E aí, então, se cada uma consome em média 150, eu vou fazer um planejamento para uma média de 24 clientes comprando R$150 por mês. Se eu tenho 24 clientes comprando uma média de R$150 por mês, eu vou ter uma venda de 3.600, 40% desse valor dá 1.440. Né? Já o valor do lucro. Tá bom para você? Ou você quer mais? Né? Ou não é esse o seu sonho? Qual é o seu sonho? Então é importante você trabalhar e saber bem dos números. E agora eu vou mostrar alguns números para vocês importantes de serem observados, porque nós podemos trabalhar apenas alguns produtos e já obter grandes retornos. Por exemplo, se eu quero ganhar em torno de R$ 1.453,76 por mês, trabalhando apenas meia hora por dia, eu vendo tranquilamente um kit básico durante 7 dias da semana. Porque se eu paro meia hora, 15 minutos para demonstrar o kit básico que tem ele de pronta entrega, eu vendo. E vocês conseguem vender demonstrando e tendo de pronta entrega? Já mostrando o produto para a pessoa, você consegue vender esse produto para que ela cuide da pele dela, para que ela continue o tratamento que você demonstrou, para que ela continue tratando a pele dela conforme você orientou e tendo esses benefícios. Então, se eu vender durante 7 dias da semana um kit desse por dia, eu vou tirar o lucro de 1.453. E mais, eu vou ter uma pontuação em média de 2.128 pontos em um mês. Isso vai me garantir em 3 meses uma estrela de diamante, porque nós estamos agora iniciando esse trimestre, esse desafio trimestral. E os desafios da empresa, eles não são para nos estressar, eles são para nos reconhecer pelo trabalho que a gente faz com nossas clientes, pelo bom atendimento que a gente dá às nossas clientes. Tá? Então, se eu vendo um kit desse por dia, eu posso vender muito mais. Pode vender 2, foque, tá? Que você consegue. E aí vamos ver quais os outros produtos que a gente teria para trabalhar. Por exemplo, essa é uma fragrância que a gente vende muito, tá? Que é o High Intense Sport. Teve uma aceitação maravilhosa, tem vendido muito essa fragrância. Se você vende uma fragrância dessa por dia, você ganha R$ 1.556,80 por mês de lucro, vendendo apenas uma dela por dia. Então é importante você parar para visualizar
que você tem possibilidade sim de ganhar muito, mas talvez você não esteja montando um planejamento certo, de acordo com o seu perfil, de acordo com o perfil da sua região, o perfil da sua clientela. Então vale a pena você observar. E aqui, gente, olha, pela pontuação dessa fragrância, esse valor, se você vender um por dia, você vai ter em torno de 1.680 pontos. Já garante uma estrela de rubi também. E nós sabemos que o patamar das estrelas são patamares de quem está realmente conquistando dinheiro em Mary Kay, conquistando bônus, conquistando lucro, enchendo o bolso de verdade, tá? Reabastecendo mensalmente com o salário que você define. Porque a grande diferença de Mary Kay é que nós não temos chefe, nós somos donas e donos do nosso próprio negócio. Então nós não temos ninguém para nos cobrar. Sônia, você vai acordar que horas hoje? Sônia, acorda cedo, Sônia. Você tem que trabalhar, você tem que ir para o seu escritório, você tem que ligar para suas clientes, você tem que motivar sua equipe. Não tem ninguém me cobrando. Então eu sou dona do meu negócio. Então eu tenho que me motivar, eu tenho que buscar o que me motiva, o que me inspira, principalmente se eu busco inspiração em algo, por exemplo, num sonho. Então eu busco o que me inspira para eu vencer as objeções do dia a dia. E se eu foco em venda, eu ganho dinheiro sim. E se eu foco em venda e as pessoas do meu relacionamento, as minhas clientes, estão vendo eu ganhar dinheiro em Mary Kay, estão acompanhando o meu desenvolvimento, o meu crescimento, consequentemente elas irão também querer fazer parte desse time, certo? O que mais que eu posso vender por dia, né? Muito rápido, que eu tenho um bom lucro em Mary Kay. Vamos ver o próximo exemplo que eu coloquei aqui. A base ou o CC Cream, que ambos são maravilhosos, né? Então eu posso ganhar em torno de R$2.012 por mês de lucro, vendendo apenas 3 desse por dia. Gente, é o produto mais fácil de vender. Hoje eu fui numa região muito muito assim, característica aqui de Belo Horizonte, que é o centro da cidade, a região mais velha da cidade, né? Que eu fui num shopping super popular, resolver um problema lá com a minha filha, e abordei uma moça de uma loja, né? Uma menina muito simples, sobre Mary Kay. Primeira coisa que ela falou foi assim: eu conheço os produtos Mary Kay. Que bacana! E qual produto você conhece? A base. Eu uso a base. Então, se eu foco em vender, eu já estou andando com a minha necessaire de base dentro do carro. Eu não carrego os produtos, se eu não estou indo fazer sessão, eu não carrego. Mas a necessaire pequenininha de base, eu já estou andando com ela. Porque quando eu falo que eu sou Mary Kay, que a pessoa fala, base, eu amo a base, você tem aí? Eu falei, tenho. Então eu já estou andando com ela sempre comigo, com todas as cores. Ainda mais com a promoção que a gente teve há 2 meses atrás, mês passado, né? Então agora, sim, o lucro é certeiro. Então, se eu foco em vender pelo menos 3 bases por dia, eu tenho um lucro maravilhoso de R$2.012 por mês. E raramente você vende só o que você está oferecendo, porque a pessoa conhece outros produtos e você vai acabar demonstrando outros produtos e vai incrementar essa venda. Hoje eu fiz um cálculo rápido com o William, não foi, William? Em uma sessão que o William fez muito rapidinho, ele vendeu em torno de 300 e poucos reais. Eu falei com ele, William, pelo menos, então vamos colocar aqui R$310. Se eu calculo 35% desse valor, eu tenho R$108,50. Se faz uma sessão se uma venda dessa por dia, no mínimo, eu vou multiplicar esse valor por 5 dias da semana, trabalhando só de segunda a sexta, que deu 542, e multiplico por 4 semanas, dá um lucro de R$2.170 por mês. Então, basta vencer as objeções, mas as objeções às vezes estão dentro da gente, estão dentro de você, é autossabotagem. Então você tem que vencer isso, tem que buscar o que vai te apoiar, porque a oportunidade é maravilhosa. Eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho vergonha. Vença o que você tem aí que está te atrapalhando, porque está te atrapalhando. Então você que tem que vencer, você vai identificar e vencer, ultrapassar essa barreira e vai crescer. Porque quando a gente ultrapassa uma barreira, a gente vence aquela trajetória, a gente já aprende algo mais. E aquilo ali já não vai te atrapalhar adiante, certo? Então, eu tenho esse foco de receber em torno de 2.000, eu posso muito bem focar em vender 3 bases por dia ou 3 CC Creams, porque o investimento deles é o mesmo, tá?
E também, gente, os batons. Se eu focar em 4 batons por dia, se eu faço aí a campanha do batom, eu tenho um lucro de R$ 1.787 por mês de lucro, tá? Porque se eu vender 4 batons por dia, eu estou recebendo em torno de R$ 159,60. Durante 7 dias da semana, 1.117. Por 4 semanas, 4.686. E com certeza 1.787,52 de lucro. Fora a pontuação que eu conquisto aqui. Então, é importante você fazer esses cálculos, entender que nós temos essa ficha aqui, olha, que é a tabela de produtos, né? Tabela de preço, e nela a gente tem a pontuação. Então, a gente tem aqui, olha, a pontuação de cada produto. Porque eu posso calcular até que estrela que eu quero ser, quais os produtos que eu tenho facilidade para vender e o que eu vou focar neles. Nós sabemos que no site eu só posso comprar 3 preenchedores de ruga por pedido, né? Mas se eu foco em vender 3 dele por dia, que não é difícil vender, que é muito fácil, olha o lucro, 3.696. Então, assim, se eu escolher alguns produtos, que são os produtos que eu mais domino, os produtos que eu mais tenho facilidade, com certeza, com certeza. E olha esse aqui. Bom, quanto que tá hoje esse creminho de mão, né? Quanto que tá hoje um hidratante para as mãos? Então vamos conferir aqui, vamos fazer essa conta bem rápida. Porque ontem uma consultora me falou que esse valor não estava atualizado. Eu falei, gente, mas eu tenho certeza que eu atualizei. Então vamos ver lá. Então, R$34, que é um, tá? Se eu vender 3 por dia, eu vendo R$102 por dia. Se eu multiplicar isso por 7 dias da semana, 714, por 4 semanas, 2.856. 40% desse valor dá 1.142,40. Então é isso mesmo. 1.142,40 vendendo 3 hidratantes dá para as mãos por dia. Gente, a coisa mais fácil que tem é você pegar um hidratante, o seu de uso pessoal, e dá para a pessoa experimentar um pouquinho. A hidratação desse produto é maravilhosa, porque ela dá uma selada na mão, mantém a hidratação da mão até por 24 horas. Se você lava, a fragrância sai, mas a hidratação da mão não sai se você não passa sabão, tá? Se você passa uma água e tal. Então mantém a hidratação, a textura. Ele é realmente maravilhoso, forma-se uma película protetora que deixa a mão bastante sedosa, né? E você tem ele com fragrância e sem fragrância. Gente, eu não tô falando demais não. Aqui, olha, tá escrito, ó. Tá aqui, ó. Fórmula que deixa a pele instantaneamente macia e hidratada por até 24 horas. Tá escrito aqui, tá? Então foi testado dessa forma. Por isso que a gente pode falar que mantém a hidratação por até 24 horas. E se você demonstra, o investimento dele é muito pouco, são R$34. Você consegue vender até muito mais. Então foque em alguns produtos, foque no que você tem mais facilidade. Cada dia foca em um e você vai conquistar seus lucros. E aqui eu coloquei assim muito rapidinho, se eu consigo vender um kit desse por dia, né? 3 creminhos de mão, 3 preenchedores, 4 batons, 3 bases ou CC Cream e um High Intensity, eu vou ter como ganho 10.195,36. Se eu consigo vender um conjunto desse por dia, tá? Bom, e olha a pontuação. Mas se eu colocar menos, se eu colocar assim, que eu vou conseguir vender um conjunto desse por 3 dias da semana e não 7, mesmo assim, olha que lucro maravilhoso. Então, por que eu fiz esses cálculos? Para mostrar que vocês podem muito mais. Que vocês não têm noção do que vocês são capazes de conquistar com a venda do produto Mary Kay. Porque através da venda, através de atendimento ao cliente, virão os inícios, virão as pessoas que farão parte do time de vocês, tá? Para que elas possam também serem beneficiadas com esse negócio, tá? E aqui, olha, esse é o vídeo que eu vou postar para vocês agora, que é foco no cliente, né?
que é realmente determinar que o cliente é essencial para o seu negócio Mary Kay, essencial para que você desenvolva com excelência o seu trabalho, para que você conquiste lucros, para que você conquiste o seu sonho, porque se você não fizer isso, você não vai conquistar, tá? Então, eu preciso sim, deixa eu tentar aqui abrir, vamos ver se ele vai abrir agora, vamos torcer para conseguir abri-lo. Esse vídeo é maravilhoso. Eu queria que vocês assistissem agora junto comigo mas ele é muito pesado, não vai ter jeito não. Não vamos conseguir. Bom, então, eu queria agora colocar em pauta, livre para vocês me perguntarem o que vocês quiserem a respeito desse negócio Mary Kay, a respeito dessa oportunidade Mary Kay que nós temos as vendas. E se você fechar seus olhos, eu tenho certeza que você vai lembrar de clientes, vai lembrar de pessoas. Confie no insight, confie, tá? Nesse feeling que você tem. Pegue o seu caderno e anote o nome dessa pessoa e entre em contato com ela amanhã. Então, às vezes a gente lembra de uma pessoa assim do nada, mas não é do nada. Nada é por acaso. Tudo é providência. Acredite que Deus está à frente de tudo. Acredite verdadeiramente na sua fé, no poder que Deus tem sobre a sua vida. Se você coloca nas mãos dele o seu negócio Mary Kay, se você coloca nas mãos de Deus essa oportunidade de trabalho, tá difícil, tá sendo penosa, tá sendo, eu só levo não. Entregue e acredite e faça a sua parte. Continue seguindo em frente. Continue plantando. Não fique na zona de conforto. Continue indo para a rua. Continue dando murro em ponta de faca, porque uma hora você quebra essa ponteira e ela não vai te machucar mais e você vai colher grandes frutos através dessa persistência. Pode ter certeza disso. Então vale muito a pena. Vale a pena vencer. Vale a pena estar aqui, olha, 9h40 da noite, e você está aqui com sede de aprender, estudando, está aqui prestando atenção, ouvindo quem tem um pouco mais de experiência do que você, apenas um pouco mais de experiência. Mas o que eu quero é doar o que eu sei. Eu quero é que você conquiste mais. Então, assuma o seu papel como consultora de beleza e como consultor de beleza. Não foi por acaso que você recebeu esse título. Você conquistou esse título de consultor ou de consultora de beleza. Então, assuma a imagem que esse título te dá. Assuma verdadeiramente. Não seja simplesmente alguém que vende por revista, que faz um bico com a Mary Kay. Seja uma empresária. Seja um empresário. E trabalhe com foco, porque se tantas pessoas já conquistaram, você também pode conquistar. Se tantas pessoas estão no negócio Mary Kay, estão tendo sucesso no negócio Mary Kay, você também pode ter, mas tem que pagar o preço, certo? Tem que estar disposta e disposto a pagar o preço, a vencer as objeções. E por falar em objeções, são muitas, nós temos que treinar as objeções, para que no momento que a gente faça uma entrevista, a gente consiga assimilar rapidamente o retorno que essa cliente está dando, qual que é a objeção dela, para que eu possa oferecer a oportunidade, trabalhando essa objeção automaticamente. E tem que ser imediatamente após a fala dela, tá bom? Então agora eu vou deixar que vocês me perguntem algo, que vocês querem saber, alguma dúvida a respeito do negócio Mary Kay, qualquer coisa. Pode perguntar, que eu estou aqui para tentar apoiar, para tentar passar um pouco do que eu sei. Eu não posso fazer por vocês, mas eu posso apoiar. Eu posso encaminhar, às vezes, uma dúvida para que ela seja diminuída ou até resolvida. Alguma dúvida? Ou alguma pergunta?
Se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho. Quantas sessões você tem agendado para essa semana? Hoje ainda é quarta-feira, nós ainda temos quinta, sexta e sábado e domingo. Quantas sessões você tem agendado para essa semana? Quantas apresentações, quantas visitas a clientes você tem? Então, bem-vinda, Sandra. Então, você precisa sim aumentar o número de sessões. Parabéns, Aline, parabéns, Márcia. Mas vocês podem aumentar, né? A semana não acabou. Nós estamos no meio da semana. Vocês podem muito mais. Eu cheguei a fazer 4, 5 sessões por dia, principalmente quando eu estava em qualificação para ser diretora, que era o meu objetivo, que era o meu foco, porque era nas sessões que a gente encontrava as pessoas para iniciar. É na sessão que a gente encontra as pessoas, e por isso que é importante a gente fazer 4 pontos fundamentais. Fundamental você trabalhar os 4 pontos de iniciação na sessão de cuidados com a pele. Falar a sua história, perguntar para a anfitriã se tem alguma das convidadas que teria perfil, gostaria de iniciar o seu negócio, falar durante a sessão da oportunidade e fazer o fechamento. Tá? Então é muito importante trabalhar os 4 pontos de iniciação para que você possa, através das vendas, buscar os inícios, para que você cresça das 2 formas que tem para crescer em Mary Kay, tá? Com os lucros das vendas e também com os bônus da iniciação. Formação do seu time, liderar pelo exemplo, né? Se você tem dúvida, pergunte à sua diretora, que ela vai te apoiar, que ela vai te orientar. Entre no site, no Em Sintonia, e vai estudar bastante. Eu estudei muito no site, ainda estou com essa dúvida, pode perguntar que a gente dá um jeito de te apoiar. E aí você vai agora ter o seu time, vai começar a iniciar e vai liderar o seu time, orientar, motivar a sua equipe para que ela siga. Você vai fazer com a sua equipe aquilo que você aprendeu. E às vezes alguma consultora fala assim, Sônia, mas nunca ninguém fez por mim, né? Algumas adotivas, alguém a gente encontra. Não espere por ninguém, você é independente. Quem falou que você tem que esperar por alguém? Você é independente. Faça você, né? Estude o material e siga em frente. Porque você pode, porque você é capaz. Não foi por acaso que Deus te colocou nessa empresa. Não foi por acaso que Deus tocou em seu coração para aceitar a oportunidade, para se cadastrar no momento em que você se cadastrou. E aproveite, porque nós estamos no melhor momento de Mary Kay. O melhor momento é agora. O melhor país é o nosso. Tanto que a gente cresce tanto em Mary Kay, né? Como a gente tem crescido. Então vamos conquistar o que nós merecemos, conquistar um bom salário mensal e ainda sermos reconhecidos e reconhecidas por tudo que fazemos. Ok? Um beijo no coração de vocês. Posso me despedir? Mais alguma dúvida a respeito desse assunto?